Bom, pessoal, vamos nos colocando à disposição, pedindo que os nossos amigos espirituais, os mentores da casa, possam nos orientar, possam nos estimular cada vez mais ao entendimento das nossas aulas, para que possamos entender que o conhecimento é o caminho da nossa libertação e que todos nós, em conjunto, possamos crescer e desenvolver todas as potencialidades que essa existência nos coloca à nossa frente. Muito obrigado mais uma vez. Pai Pai nosso nosso que que estais estais no no céu, céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Libertação, para quem está acompanhando pelo PDF, página 147, capítulo 12, Missão de Amor. Voltando a casa, algumas horas transcorreram tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que o nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu, indagando, porém, quanto ao móvel de semelhante solicitação. Quem sabe se poderemos ser úteis? Respondeu Gúbio otimista. Não houve relutância. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto à doente por Leôncio, um dos dois implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Encontramo-lo de bruços, no cimento gelado de cela primitiva. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto imóvel. O genitor, que até ali se nos afigurara impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos velados de pranto e elucidou com infinita amargura na voz. Está certamente repousando depois de crise forte. Não era, contudo, o rapaz tresloucado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Irene, a suicida, trazia à destra jungida a garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas, concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar, revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Estão loucas, na intenção evidente de ser agradável. Não me compreendem, nem me reconhecem, embora me fixem.
guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor. Corações de porcelana quebrados facilmente. E franzindo o sobrecenho, transtornado agora por insofreável rancor, acrescentou: Raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso. Demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem, ligadas ao filho e esposo, objeto que lhe centralizou nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas, combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem criação individual. Como acontece ao bom Bixmore, imobilizado e dormente sob os fios, tecidos por ele mesmo. O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar, e acentuou mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me. Em verdade, movem-se e se lastimam, através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Se insisto, carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova com que me possam auxiliar na vingança, vejo baldado todo esforço, porquanto regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, no impulso análogo ao das agulhas que um ímã recolhe à distância. Sim, corroborou o nosso diretor, mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento, que elas mesmas produziram inconformadas ante os imperativos da luta normal na Terra, e entregaram-se com indiferença a deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor, e endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que observava espantadiço, indagou: Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando-o nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante, até então desagradável e sombrio. Como não? Falou quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cotejando-a da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer.
O cubículo transbordava imundície. Nas celas contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados que perambulavam no local em deplorável posição. Confrontando as situações, monologava mentalmente. Por que motivo singular não operara nosso orientador no quarto da simpática senhora, que amava por filha espiritual, para entregar-se ali sem reservas ao trabalho de assistência cristã, vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi, pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam, em profundo abatimento. Decorrida meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou um novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção, e interrogou: Saldanha, não te agastarias se eu orasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Oh, oh, fez o interpelado surpreendido. Acreditas em semelhante panaceia? Mas, sentindo-nos de pronto a infinita boa vontade, aduziu confundido. Sim, sim, se querem. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alcançando o pensamento ao alto, deprecou humilde. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas, na hora justa, os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade de um entendimento novo.
auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos, finalmente, que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos à compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias, e nossa mente, por isto, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição, porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que te não compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? Um instrutor imprimira tocante inflexão aos últimos lances da rogativa. Eló e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuara aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica, que arrancara ao próprio coração, expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal em que conhecêramos Gregório, e sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante que o pranto de amor e compunção irisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido alampadário no peito e na fronte, que despendiam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto, perante nosso aturdido olhar. Findo o intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que asilava no regaço e exorou. É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, Mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam, inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos três infelizes
e em seguida falou ao rapaz encarnado: Jorge, levanta-te. Estás livre para o necessário reajustamento. O interpelado arregalou os órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto celeramente. No impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: Meu filho, meu filho! O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo, onde se aquietou com inesperada serenidade. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida aproximou-se do nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre. Mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos para osculá-las, talvez, pediu-lhe Gúbio sem afetação. Saldanha, acalma-te. Nossas amigas despertarão agora. Afagou a cabeça de Iracema e a infortunada mãe de Jorge voltou a si gemendo. Onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou-o por apelido carinhoso de família e bradou desvairada de emoção. Socorre-me! Onde está nosso filho, nosso filho? Passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa. O obsessor da doente que nos interessava de mais perto, tangido nas fibras recônditas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio, instintivamente, rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas. Em que mau sonho me demorei? Indagava a desventurada irmã, chorando convulsivamente. Que cela imunda é esta? Será verdade que já atravessamos o túmulo? E em crise de desespero acrescentava: Temo o demônio, temo o demônio. Ó Deus meu, salva-me, salva-me. Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras e indicou-lhe o filho que descansava bem ao nosso lado. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou à Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente: Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil. Não sei confortar ninguém. A essa altura, a sofredora mãe, então desperta, passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, que fazia a mão direita movimentar-se sobre a garganta. Crendo a custo tratar-se da nora, que se lhe fizera irreconhecível, apelou aflita. Irene, Irene! Interveio Gúbio com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura que continuava abatida. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz, sufocava-se ruidosamente. Deixa sempre Tá aí. aberto o microfone, pessoal. Sentia dificuldade em articular a voz, sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Nosso orientador vigilante segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnético-balsâmicos sobre a glote e, sobretudo, ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte.
Embora despertada, a suicida não mostrava relativa consciência de si mesma. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo da sonâmbula perfeita, acordando de súbito. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou estentórica: Jorge, Jorge! Ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa-me o gesto impensado. Curar-me-ei para vingar-te. Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Observando, ao contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou: Ouve, atende-me. Onde dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? O interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu, na mesma atitude fleumática e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene, elucidando. Aquieta-te, minha filha. Sossegar-me eu? Protestou a infortunada. Não posso. Quero tornar a casa, esta grade me asfixia. Cavalheiro, por quem é? Reconduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará, por certo, dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça. Filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se para a tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças, de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. A desditosa criatura arrojou-se de joelhos, soluçando. Então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? Clamou desesperada. A morte é simples mudança de veste, elucidou o Gúbio sereno. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. E adoçando a voz para conversar na condição de um pai, prosseguiu comovido. Por que atiraste fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais do que tu mesma? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? A revolta consumiu-me, explicou a desventurada. Sim, confirmou o instrutor solícito. Um momento de rebeldia põe um destino em perigo. Como diminuto erro de cálculo, ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que me não socorreu a tempo? A pergunta é inoportuna, esclareceu nosso dirigente bondosamente. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de esqueceres tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas em breve alcançar semelhante bênção. Entretanto,
cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina, que precisarás transpor efetuando a própria recomposição. Por algum tempo, experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma, e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Não percas, porém, a esperança, e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torne inatingível. E, encorajando-a paternalmente, acentuou: Vencerás, Irene, vencerás. A interlocutora, entre o desapontamento e a rebelião, não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos, desviando a atenção da verdade que a feria fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Gúbio interferiu, acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou à intemperança mental, posou no sogro os olhos atormentados e inquiriu: Sombra ou fantasma, que procuras aqui? Por que não vingaste o filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Não disporás, acaso, de armas com que possas ferir o juiz desalmado que nos conspurcou a vida? Cessa então com a morte o devotamento dos pais? Descansarás porventura em algum céu contemplando Jorge assim reduzido a frangalhos? Ou ignoras a realidade cruel? Que razões te compelem à mudez das estátuas? Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus, que não se encontra na terra? As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida recebia-as por vergastadas no íntimo, porquanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Hesitava quanto à atitude a assumir, mas, reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio, e o nosso instrutor tomou por ele a palavra. Irene, exclamou melancólico, a certeza da vida vitoriosa acima da morte não te infunde respeito ao coração? Supões estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Saldanha veio até este cárcere por amor, e eu creio que as mais nobres conquistas dele e retornam à superfície da personalidade, triunfantes e renascentes. Não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. A desditosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito. O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Perfeitamente, concordou o obsessor de Margarida, sob intensa modificação. Conheço os celerados que aqui se reúnem,
e agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-las numa organização socorrista não distante, mas, para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos olvidar-lhe a permissão. Saldanha aceitou contente e agradeceu desapontado. Sentia-se estimulado ao bem, através da palavra cordial de nosso orientador, e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna. Depois de alguns minutos, ausentávamos-nos do hospício, conduzidas as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe da alma. Ao retornarmos, cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou, timidamente, quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda a parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Saldanha não voltou a palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio. Final do capítulo 12. Semana passada nós vimos então que eles foram, né, fazer um atendimento para a Margarida numa clínica psiquista, que eles chamam, que seria um terapeuta espiritualista, tá? E de lá voltaram para casa. A recomendação é que buscassem um psiquiatra. O Saldanha teve um grande êxito, porque ele conseguiu cooptar lá um outro espírito, um tal de anão, um anão lá, com a capacidade de influir, inclusive, contra o médium psiquista, né, que foi intuído a desvirtuar o atendimento para Margarida. Aí o que que aconteceu? Margarida volta para casa, sonolenta, mal, deprimida, melancólica, e dali do lar, do dormitório, do quarto que estava a Margarida, o Saldanha diz para o Gube que ia fazer uma visita ao seu filho, Jorge, que está preso, na realidade até lá na penitenciária onde ele foi preso injustamente. Ele passou a enlouquecer pela presença espiritual da ex-esposa dele, que havia cometido suicídio, porque não suportou a dor, né, de ter um marido injustamente recolhido a um presídio, e aí deixou uma criança, né, por volta de 5, 6 anos de idade, e ela cometeu o suicídio, então deixou órfã uma criança. A mãe, que é a ex-esposa, é a Irene. A Iracema, que era a mãe dele, esposa do Saldanha. Também, quando morreu, aí ela também, por desgosto e outras coisas, morreu. Quando morreu, se associou ao filho lá na penitenciária. Essa atuação espiritual contra o Jorge, né, uma coisa inconsciente, buscando, elas queriam ajudar e acabaram o quê? Fazendo com que ele consumisse energias, fluidos e tal, e começou a ficar demente. E aí, como um presidiário, quando tem distúrbio mental, é recolhido ao manicômio judiciário, né? E aí as condições são degradantes. Aí, onde ele está numa cela, né, sem colchão, sem nada, tirado no chão, úmido, com, né, com dejetos humanos, com tudo, toda aquela situação que se imagina que seja de um calabouço, né, medieval, e que não é tão distante do que se sabe que existe aqui, principalmente se vê no Brasil, nos países do terceiro mundo aí, que são condições degradantes nos presídios. E esse rapaz, então, injustamente
que tinha sido condenado por um crime que ele não cometeu, o juiz que o condenou é o pai da Margarida. E aí o que faz o Saldanha? Desde aquele episódio, ele passou a arquitetar um plano de vingança contra esse juiz. E aí coincidiu com o plano que tinha o Gregório, tem o Gregório, né, de induzir a Margarida a um desencarne precoce para que tê-la nos seus braços, porque o Gregório tem o interesse de buscá-la aqui no mundo dos encarnados. Então, toda essa trama, é uma história até bem tocante, né? É consternadora esse bolsão kármico envolvendo, mas muito bonito sob o ponto de vista do estudo, né, espiritual, à luz da espiritualidade que se tem todos desses envolvidos. E quando existe claro, o capítulo ele é longo por causa da oração, mas ele tem uma grande mensagem, que é a mensagem da força da oração. Então, o que o Saldanha, quando visita o filho Jorge, né, o Guga pede para ir junto, né, e o Saldanha até fica admirado, vai tá aqui com a Margarida, está acompanhando, estudando o caso, e vai lá no cárcere visitar o meu filho, e ele anuiu, ele concordou, vamos junto. E aí foi o André e o Eloy junto. E aí lá no ambiente, ele percebe o rapaz atirado no chão, né? E dois espíritos, que é o da ex-esposa Irene e da mãe Iracema, agarrados a ele. E o Saldanha relata para o Gubi, até o Gubi percebeu isso, que ele não consegue nem ter o diálogo com a nora e nem com a ex-esposa, com a Iracema e nem com a Irene, porque elas estavam tão monoideisticamente fixadas ao Jorge, que estavam num estado, e isso não é coisa assim de alguns dias nem alguns meses, estavam por volta, se estima aí, que sejam durante 10 anos esse processo obsessivo da ex-esposa e da mãe, que estavam fixadas para ajudar, né, teoricamente, entre aspas, ajudar o filho que na realidade estavam prejudicando. Aí o Saldanha, qual é o grande propósito? Ele queria, até a grande intenção dele, é de que se a Iracema, ex-esposa, e a nora Irene visualizassem com ele, elas poderiam se somar ao Saldanha e à sua equipe para uma vingança contra aquele juiz que condenou injustamente o filho Jorge. Esse era o grande propósito dele. Mas ele não conseguia se comunicar com a Iracema e nem com a nora Irene. Isso só que coisa incrível, né? A gente pensa, alguns pensam e percebem que o mundo espiritual, faixa vibratória, um com os outros, aí há uma aliança. Há o obsessor, baixo astral, treva, sonambralina, seja onde for, em que um espírito não consegue entrar na faixa vibratória de outro. Eram sofredores, o propósito em comum era a vingança contra aquele juiz, o pai da Margarida, e mesmo assim, com toda a sabedoria, né, trevosa, né, de técnicas de obsessão do Saldanha, ele não conseguiu atrair a ex-esposa e a nora para se somar na vingança contra aquele juiz, pai da Margarida. Então, isso é importante, que é a primeira mensagem que fica assim, sob o ponto de vista do estudo mediúnico. Não é assim de achar que no mundo espiritual todos estarão ao nosso dispor, ou de quem quer que seja, né, o espírito, ao dispor de visualizar, de perceber. Eles podem estar até no mesmo ambiente, mas não serão percebidos, né, que acontece muito isso. Mesmo ambiente. Então, um espírito, vamos pegar aí um ambiente mais denso, um cemitério, ou essas regiões de crimes e outras situações onde muitos desencarnados são atraídos, nem todos os desencarnados serão percebidos por outros espíritos que estejam naquele ambiente. Isso ocorre em todas as situações. Estou dando uma em que há
até por situação nossa de visualizar, de percepção de mundo espiritual. É lógico que num cemitério tem menos encarnados, a não ser que esteja esporadicamente ali, do que desencarnados. E as regiões subcrostais desses cemitérios, que são de enormes falanges de espíritos, grupos de espíritos, nem todos são percebidos por outros e estão na mesma faixa vibratória, mas não são percebidos porque o propósito da ideia fixa de um é diferente do de outro. Então, isso é importante até para os trabalhos espirituais. Às vezes os médios às vezes não compreendem, falta às vezes estudo de caso, né? De perceber por que tal espírito se manifestou e por que outros espíritos que estavam ali, até observando ou até não significa espírito superior, é espírito observador e que está querendo até ajudar, mas de uma forma não equilibrada, ajudar um afeto seu, e ele não é percebido pelo outro, porque que a manifestação só foi de um determinado espírito e o outro, através de um outro médium, não percebeu o outro espírito. É exatamente isso, de faixa vibratória distante da ideia fixa de um com a ideia fixa de outro. Então, isso é importante. O Saldanha, então, não era percebido para essas duas. Aí chega o Gúbio, né? E o Gúbio começa a mudar o padrão vibratório daquele ambiente, ou seja, lá na cela, no manicômio judiciário, no presídio, onde estava esse Jorge. E elas estavam o quê? Estavam em pesadelo. Ele não conseguia se comunicar com as duas e elas estavam ali infrutíferamente, na realidade, consumindo energias do Jorge. Quanto mais consumiam, mais ele entrava em surto psicótico e mais tinha aquelas crises periódicas, ao qual era a luz da ciência, dos médicos, dos assistentes, eles diziam, está delirando, é um doente, ficou doente mental aqui dentro e tal. Infelizmente, com a presença do Gúbio, passa a ter uma mudança de comportamento. Agora, temos que nos ater ali que, né, dentre esses dois espíritos que estavam interferindo no Jorge, um é da ex-esposa, uma suicida. Pode causar estranheza para alguns, assim, mas como uma suicida vai estar ali na crosta terrestre, atuando, mesmo que obsessivamente, inconscientemente, com um ambiente, não é o Vale dos Suicidas que atrai todos esses suicidas? Sim, por natureza, há uma tendência do espírito que comete o suicídio de cair em si, em achar que cometeu a destruição e busca o quê? Busca o sono eterno, ou busca um paraíso fictício, ou coisa parecida. E esse espírito cai exatamente quando ele se dá conta que não conseguiu morrer. E aí ele vai caindo, e dizem que cai como se fosse em queda livre mesmo, e aí vai para um ambiente espiritual que é descrito como Vale dos Suicidas, no abismo, é assim que são regiões. Mas, como a lei do universo é de evolução, se sabe que hoje, pelo tamanho número de suicídios que são cometidos na crosta terrestre, dentro da civilização humana, o Vale dos Suicidas já está saneado, já há determinados regramentos em que há uma triagem de tipos de espíritos que chegam a essas regiões. Se sabe, por exemplo, que aqueles que são induzidos a um suicídio por uma razão de terceiros, ele não vai junto àquele que procurou se autodestruir por convicção e por fuga de si próprio, e muitas vezes até para fugir de uma outra situação no mundo dos encarnados, de ser alcançado pela justiça, disso, daquilo, ou muitas vezes de fuga de si mesmo por erros cometidos. Agora, há espíritos que cometem o suicídio induzidos por outros. E aí há um problema que, em geral, esses espíritos têm uma tendência a cobrar aqueles
ele que ficou aqui, que o induziu a um hipotético suicídio, que seria um sono eterno, e se percebe, esses espíritos, quando percebem essa situação lá do outro lado, ou que são também identificados e outros espíritos, comparsas, ou que querem se aproveitar de alguma situação, até muitas vezes de atraí-los a um processo obsessivo maior, eles são esclarecidos: olha, tu não fizesse tudo, tentasse te matar e não conseguisse, mas tu está aqui, tu quer te vingar do outro, né? Tu vai deixar assim, e aí às vezes há um processo obsessivo entre aqueles que por ação ou omissão ou induziram ao suicídio. Há vários casos relatados na doutrina, aí, né, nas obras, e pessoas de casais que brigaram, e aí um outro sabendo o ponto fraco do outro, e aí leva um estado de melancolia profundo, e indiretamente fica estimulando o próprio suicídio do outro, da autodestruição, de uma forma direta ou indireta. E lá do outro lado, esse processo obsessivo, ele tem um componente de atração natural. E isso, em termos, aconteceu com essa Irene, que cometeu o suicídio para fugir de si própria, da dor que ela estava sentindo, e abandonou uma filha, né, uma filha de 4, 5 anos, e ela vai ao encontro, se encontra o encontro com o Jorge, seu marido, e acaba se prejudicando, e não percebe nem a própria sogra do lado, que também estava nesse processo de querer estimular uma vingança, que ele saísse dali para ser vingado e tal, e fica numa ideia fixa anos, são anos, eu digo assim, por volta de 10 anos, porque eu vejo pela idade da menina que passou a trabalhar. Ela depois foi atraída para trabalhar como doméstica na casa do juiz que praticou o ato injusto da acusação de homicídio contra o Jorge. Só que a coisa intrincada como ela é. Mas o fato que se tem, só tem uma coisa que liberta todo esse bolsão kármico, que é realmente um bolsão kármico, é uma situação complexa e que só há uma forma de libertação, que é o nome da obra que nós estamos estudando, que é o perdão, o auto-perdão, o amor. Então é isso que o Gúbio, né, representa nessa investida dele, já que começou com a aproximação a pedido da Matilde, mãe de Gregório, teve a aproximação com Gregório para preparar todo esse processo de libertação complexo. E aí, neste seio familiar, dessa forma intrincada, envolvendo o Saldanha, o seu filho, né, os demais familiares, a Margarida, o próprio juiz e tudo, é isso que a gente está agora estudando a cada caso, a cada capítulo, situações que estão inseridas, e o próprio texto coloca, assim, às vezes, com o propósito do espírito, quando é ajudado, necessariamente outros recebem também o auxílio. É isso que a gente faz, né, quando se pensa, né, quando a gente está fazendo o bem para alguém, indiretamente, sem ter a nossa consciência, nós estamos ajudando a outros. E vejam só que desde a vinda do Gúbio, autorizado para o Gregório, quantas situações ele já vivenciou junto com o André e com o Eloy, e que auxiliaram a outros. E estamos diante de um caso bem direto aqui, e com um grande intuito de libertar a Margarida para preparar a grande libertação do Gregório, já outros envolvidos, né? Uma suicida e uma esposa também que estava, né, inadvertidamente sugando as energias do seu próprio filho e ela do ex-marido, e são libertadas, porque são exatamente libertadas pela força do incentivo ao perdão e ao auto-perdão pela energia do amor. Isso é uma coisa incrível, porque esse capítulo poderia ser chamado A Força da Oração. E vejam só a oração que o próprio Google fez, né, que ela é extensa, dirigida diretamente a Jesus, Sim. serve para cada um de nós, que
as palavras que ele utiliza não são mecanicamente palavras de orações que nós conhecemos, né, que repetimos, e que tem a sua força da repetição de orações que são costumeiramente repetidas por todas as pessoas, mas a vivência de um diálogo de rogativa direta a Jesus, envolvendo toda aquela situação que ele estava vivenciando naquela célula do presídio. E ele tem uma conversa absolutamente sincera com Jesus, de rogativas, de pedidos diretos, pedi e obtereis, com muita força, força da fé, irradiando energia e envolvendo todos os envolvidos, todo o próprio Saldanha, os dois espíritos, o Jorge, esse que é o próprio, o único encarnado, no caso ali, envolvido nessa trama, e o envolvimento a espíritos que não são descritos no texto, mas também até uma questão que ficou em aberto a semana passada, eu não cheguei até a mencionar, me lembrei depois que terminou nosso encontro, que as entidades, que é dito até naquele texto da semana passada, naquela clínica psiquiátrica, tinham diversas entidades em estágio primário de evolução, que a gente falou até dias atrás, dos espíritos elementais, aqueles espíritos transitórios, e que servem a essas causas obsessivas sem terem consciência do que estão fazendo. E isso é muito os saldanhas, esses líderes, né? Líderes intermediários, eles se utilizam de outros espíritos que aprendem determinadas técnicas, como se sabe que nessa trama contra a Margarida está envolvendo por volta de 60 espíritos que têm a técnica de realizar a magnetização, técnicas espirituais, né, mediúnicas, para interferir no psiquismo de outros, né, encarnados ou desencarnados. E nesta falange, neste grupo, há entidades, há espíritos, muitos deles em evolução primária, são espíritos elementais, não visíveis para o mundo dos encarnados, mas perceptíveis para essas falanges espirituais que agem no campo obsessivo. Isso há em grande quantidade. Quando eu falo dos elementares, tem aquela coisa ingênua da natureza, que serve à natureza pelo lado benéfico, né, de preservação da natureza, de proteção à própria natureza e ao reino animal. Esses espíritos, sim, mas muitos são escravizados dentro da sua ingenuidade por outras entidades, por outros espíritos, né, Cuidado, Fernando. essa tarefa aí. Vou pegar essa boneca aí, só um pouquinho. Bom, Vou dar essa boneca aí. o que é importante nessa despertar da oração? O importante é que a gente, quando tem que às vezes a gente eu até vou orar. Bom, já começa aquela coisa, muitos acham que tem que estar em determinado local, tem que estar em determinada posição, tem que estar em determinada vinculação psíquica. A oração, quando ela é dirigida interiormente ao mundo transcendental, e aí nós temos uma tendência a ter referências, e nada melhor que ter referências dos seus mensageiros, nós podemos e devemos dirigir o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso coração, dando muita energia às nossas palavras, que ela seja, aí diz ali o próprio Google, pede licença ao Saldanha para realizar a oração em voz alta. Nós oramos, claro que existe a força do nosso pensamento, e pode ser, não necessariamente tem que vocacional, verbalizar, né, o nosso canal vocal não tem que estar necessariamente dizendo, mas ele tem uma força maior quando ele pulsa principalmente nesses ambientes mais densos. Por isso a força da oração. Por isso quando se fala no Evangelho do Lar em voz alta, porque há muitos espíritos que não têm a capacidade de ler o pensamento. E quando nós invocamos
né, através do o mundo superior, na referência a Jesus, em voz alta, nós damos a condição para diversos espíritos dessa região que sentir aquela vibração. É o que ocorreu neste recinto. Impressionante a oração de sinceridade, impregnada de amor, de desejo, amor ao próximo, de desejo sincero para que aqueles envolvidos pudessem se libertar dessas amarras. Lenta e gradualmente, tanto a Irene quanto a Iracema conseguem se aliviar e vão tomando uma forma perispiritual menos densa e abre-se sua percepção e visualizam o próprio Jorge e depois até vão visualizar o próprio e perceber a presença do Saldanha. E aí há aquele diálogo que leva também à libertação. Com muita humildade, pede o Rúbio autorização ao Saldanha, que ficou comovido com a situação, que não tinha como, ele estava assim naquela do... se educou, né? Se, se habituou, né, nocivamente a praticar a vingança, e só a vingança que liberta, só a vingança que compensa. E ali, ele que acompanhou durante anos o caso do Jorge, vê que não tinha percepção da ex-esposa, né, da Iracema e nem da nora, da Irene, e ele consegue, através daquela oração, daquela vibração do Rubio, perceber e até consegue responder alguma coisa, até a incompreensão da própria Irene, não vai vingar o teu filho e tal, e aí a própria esposa era Iracema, e tu que está aqui, está vendo, e não vai fazer isso. Claro que o objetivo delas, com ideia fixa, era da vingança. São aliviadas, e aí esse alívio é o mesmo que se percebe nas reuniões mediúnicas, da força da oração, quando existe uma corrente de amor, né, de paz, de fraternidade, os espíritos sentem essa vibração e abre, às vezes, neles uma percepção de um alívio, tá? É um alívio que o espírito sente, isso até o próprio médium, né, percebe isso, de uma paz interior dentro de um processo de dor, de alívio, que quando pensam naquela situação, dá uma vontade de adormecer. E aí é um adormecimento que não experimentava há muito e muito tempo. E aí esse adormecimento com a sensação boa da energia do próprio amor, que eles não conseguem definir, a mensagem, quando é passada pelo né, dirigente, pelos médios envolvidos na corrente, é plenamente absorvida, e aí que há também a indução, né, de receber, ele recebe uma maca, que aí se deitam e recebe ali um lençol, uma coberta, é tudo assim, tem um aspecto físico mesmo, como nós conhecemos aqui na crosta. Recebe as codificada, se aliviam e saem dali dormindo e levados a postos avançados, onde quer que esteja o espírito, há proximamente postos avançados de acolhimento. É o caso ali do Búrbio, que ele pede autorização para o Saldanha de levar os dois espíritos a um processo de recuperação ali perto, né? Vinculado àquilo ali. E isso pode pensar assim, tá, estou ali, quando a gente fala muito, os livros do Inácio, lá em Uberaba, os livros lá, quem lê lá os do Divaldo, tem umas regiões lá, naquela região mesmo do Nordeste, quando não é, em outras cidades espirituais, em localidades onde houver assistência, existem postos avançados ligados àquele ambiente. A mesma coisa no mundo dos encarnados. Onde a gente reside, onde estiver naquele momento e precisar de uma ajuda no campo da saúde, vai ser recomendado um posto de saúde daquela região, uma UPA, que a gente chama aí, uma unidade de pronto atendimento,
um pronto-socorro, um hospital, uma emergência de hospital, e que a referência nós vamos dizer, olha, se sentiu mal aqui, chama uma ambulância, vai levar, para onde vai levar? Ah, aqui tem que levar lá para tal região, ser separada por regiões, município, a cidade, e assim sucessivamente. O mundo espiritual também. Naquele ambiente, o Google sabia, olha, posso levar e devo levar lá para, provavelmente pediu ajuda para outros socorristas para realizar o transporte dos dois espíritos. Ô, Francisco, Nessa separação, o Jorge passa a se aliviar. Quem é que é? não, Francisco, eu ia comentar, só estava falando do poder da oração, né? Eu acho que no caso do Gúbio, foi mais forte ainda esse movimento, porque aos olhos do mais alto, assim, que estava enxergando todo esse cenário, ainda por cima ele estava ajudando o perseguidor da filha espiritual dele. Então, é assim, é a força do amor e ainda orando pelos perseguidores da filha dele e ajudando o perseguidor da filha dele. Então, eu acho que esse movimento do perdão e de ele deixar tudo isso de lado, acho que isso fortaleceu a oração dele, né? Foi esse movimento dele deixar de lado toda aquela questão e ajudar o cara que estava perseguindo a filha espiritual dele, né? Isso é muito poderoso, né? Nas nossas vidas e em trabalhos espirituais. Demais, e também um outro componente, né? Ele estava numa missão em nome da Matilde, né? Então, vem mais do alto, a Matilde que vem de um ambiente espiritual em superior, mas o que serve para nós, e isso não pode se afastar dessa situação, da força da oração, e que tanto o Rubio que fez e teve toda aquela engrenagem, toda aquela né, a pleiade de espíritos do mundo superior envolvidos na situação de libertação, mas cada um de nós, quando invocar esse mundo espiritual superior, né, como referências, não importa, alguns têm aquela coisa, pede para São Francisco, outro vai pedir para Maria, outro pede para meu São isso, São aquilo, não importa. Quando nós endereçamos o nosso pedido, a nossa rogativa, quando ela é impregnada de muita sinceridade, mesmo quando não se tenha tanto mérito para quem vai receber, o alívio é percebido pelo mundo espiritual e aquele espírito ou os espíritos envolvidos na nossa rogativa, no nosso pedido, recebem essas emanações e há uma mudança de padrão vibratório, né, muito percebido, principalmente no mundo espiritual, e quando se sabe também pela força da oração, o resultado é pleno. Isso aí, a gente pode e deve fazer isso, não só nos momentos de desespero, mas quando houver também aquele chamado, não sei mais a quem pedir. Essa oração, ela nos alivia porque abre, muitas vezes, a nossa percepção, a nossa percepção psíquica mesmo, né, de compreender o fato, de ter força para compreender a adversidade, o obstáculo, aquela dor. Não significa que a força da oração ela vai resolver, por exemplo, ali, foi acudido o espírito dessa da esposa e da nora, que cometeu suicídio, não é a libertação da sai dali vai para o final. Cada uma vai se encontrar com as suas questões individuais e mais adiante e tornar a reencarnar com um pouco mais de consciência e lá adiante muito mais consciência e ter a sua trajetória de recuperação. Mas naquele momento, o mais importante era que o Jorge ficasse melhor e ficou. Aos olhos do Saldanha, a fé dele, que nunca teve, dizia que não tem fé, boca para fora, ficava naquela só mal, 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 sentiu uma energia diferente, vai ser fundamental para mais adiante esse processo da libertação, de perceber a força do amor, porque boa parte das pessoas que às vezes fraquejam na fé porque não percebem a força do amor. Amor. Tipo, se ouve muito, Deus, amor, tudo,
mas não sabem o que é o verdadeiro amor. Nós estamos distantes do verdadeiro amor, mas o amor, o caminho do amor, é fazer tudo com prazer de servir. Prazer em ajudar, prazer em auxiliar, prazer em compartilhar, prazer em realizar a tarefa que seja a mais simples possível. Vou fazer, já que me proponho a fazer tal coisa, fazer com prazer, fazer bem feito. Isso é amor. Isso é o caminho do amor, né? Não é um amor pleno, mas é o caminho do amor. Se propõe a fazer tal coisa, quando ele está fazendo com má vontade, com antipatia, com contrariado, podemos fazer alguma coisa até momentaneamente contrariados, porque nós somos imperfeitos. Mas se dá conta se de uma forma persistente está fazendo tal coisa de forma contrariada, tem que repensar alguma coisa. Não significa de persistir naquela atitude, mas de repensar. Repensar, por isso que temos que pensar na vida, pensar o que estamos fazendo, como é que está o meu momento, está muito turbulento, o que está faltando, que não tem saído tão bem como eu gostaria, como estava planejado, não só, não coisas materiais, né, mas coisas, né, mais abrangentes. Isso a gente tem que fazer de tempos em tempos. E essa reprogramação, ela é, às vezes, necessária, é possível e ela é libertadora, porque vai mudar uma atitude nossa mental que vai fazer com que a gente passe a ter mais prazer em viver cada dia. Ter a noção de que é importante viver, vivenciar cada dia. O que aconteceu ontem serve de experiência para hoje, para não repetirmos determinadas situações amanhã. Mas o ontem a gente não muda mais. Ele está feito. O que a gente disse, o que a gente pensou, né, o que a gente, né, se inseriu no momento do acontecido, está realizado. Não adianta. Agora, podemos, hoje, baseado nesse ontem, né, nos dias anteriores, nas experiências anteriores, reprogramar o amanhã. E isso é fundamental, não tem como ficar. É que aí, pega o exemplo aí dos dois espíritos que estavam fixados ao Jorge, estavam com ideia fixa no passado e não havia proposta psíquica nenhuma de abertura para o futuro. E nem o próprio presente estavam fixadas ao passado. Às vezes, nós não nos damos conta, momentaneamente nós ficamos presos ao passado. E aí criamos fantasias na nossa cabeça de como deveria ser. Vai acontecer outra coisa. Não significa aquela coisa, o poder da fé, da mente e tal. Tem coisas que são fantasiosas, elas são inexequíveis e nós ficamos fantasiando um cenário que vai se colocar, e aí são as pessoas lunáticas, né? Meio fora da realidade, e isso é um dos problemas da atualidade nossa, né, na população, da civilização humana hoje, o número de pessoas que fantasiam e que criam um cenário, né, lunático, né? Isso é um dos defeitos dessa nossa juventude de hoje. Tem muitas qualidades, muitas coisas que eles já vieram assim, né, despertando, mas são muito. Eu noto que muitos criam um mundo fantasioso que às vezes é estimulado por essa coisa hoje que é mais há uma abertura maior da informação, essa coisa via rede social, as relações são mais virtuais, e aí o virtual também torna os planos virtuais como se fosse uma coisa que pré-concebida que vai acontecer no projeto de cada um. E aí vem as frustrações e às vezes até outras situações de, né, que desvirtuam o próprio projeto de vida. Agora tem uma outra questão, né? A Irene, ali, quando se queixa, cometeu suicídio. Aí ela está diante do Rubi, percebe a figura do Rubi, acha, tu é o mensageiro do alto e tal. Ela repete uma palavra que a gente já viu várias vezes, não só nessa obra e outra. Onde é que estava Deus? Ela bota até a pergunta que ela faz para o Rubi, assim, onde estava Deus que não me socorreu a tempo e ter me deixado? Quer dizer, cometeu suicídio,
né? Se autodestruiu, depois do suicídio, ideia fixa em querer vingar o próprio marido, né? Querendo, e aí ela passa a atuar psiquicamente, tenta se autodestruir, não morri, e por que que fui me envenenar? E aí fica se tocando aquela outra situação, vale de suicídio, onde o suicida comete, né, a autodestruição, vai ter essa marca no corpo espiritual e provavelmente, por mais que essa Irene vai reencarnar depois, vai ser lá adiante, tudo, vai vir com um problema sério nessa região onde ela teve a sensação de afogamento porque tomou um determinado veneno e ali, a partir daquilo ali que levou ao seu suicídio. Vai ter no corpo espiritual futuro, o modelo organizador biológico, que é o corpo espiritual perispírito, vai estar danificado naquela região. Ela vai ter provavelmente alguma fobia de falta de ar ou de alguma alimentação que vá, alguma situação que ela, no seu corpo físico, na sua futura encarnação, vai ter uma insuficiência nessa região afetada que deu causa ao suicídio. E aí ela pergunta revoltada, onde é que estava Deus que permitiu? Quer dizer, Deus é que tem que fiscalizar a nossa vida e dizer o que faz e o que não faz? Onde, aí a resposta que é dada para ela, onde é que está ela, o que que fez dos propósitos de Deus com a compreensão dela, né, de se autodestruir e vivenciou o próprio Deus que tanto ela quer chamar e clamar e a sua responsabilidade. Não é essa situação que me chama a atenção é que várias outras passagens de outros livros lá dessa aparição do André Luiz, onde é que estava Deus que permitiu isso? Onde é que talvez até o nosso Papa lá aquela vez que foi lá visitar o Papa aquele o Bento XVI, foi visitar Auschwitz lá, viu aquela coisa do cenário da Segunda Guerra Mundial, aquelas torturas no campo de concentração, e ele ficou impressionado com tudo que viu, aquele museu do Holocausto, né, com os cabelos, com as vestimentas, com os sapatos de crianças, velhos, idosos, toda aquela tortura, aquele genocídio. Ele, que era o Papa naquela época, a expressão dele, que ficou comovido e chegou, mas onde é que estava Deus que tudo isso aconteceu? O Papa. Deus está presente, o Criador está presente em todas as coisas, com a energia perfeita, onde tem o ponto negativo, psiquicamente negativo, e nós nos afastamos individualmente ou coletivamente do perfeito, são pontos necessários de reparação. E a reparação, ela se dá pelo processo do arrependimento. Se arrepender, pensar no que fez, e arrependido nós entramos num processo de planejar a reparação. Isso é inexorável coletivamente e individualmente. Coletivamente se chama os karmas coletivos, né? Então, os espíritos que às vezes se agregam coletivamente em somatórios negativos de distanciamento do perfeito, reúnem-se, né, em um determinado momento em processo de reparação coletiva. São os karmas coletivos que envolvem povos, países, civilizações e assim por diante. Se a gente lê e pensa, não é um texto, apesar de ficou um pouco mais longo para dar oração, esse capítulo é a força da oração, e se pegarmos cada um desses itens, vai fala do suicídio, quantas vezes se estudou já o suicídio, né? Essa força nossa da oração que leva à oportunidade do auto-perdão, porque quando se dá conta do que está vendo e vivenciando, tem uma tendência a se culpar e não se culpar. O espírito tem a oportunidade de se perdoar pela falha e aí perdoar ao qual esteja inserido envolvendo outros espíritos. E isso se dá pela energia do amor. Se não houver o propósito de querer o bem da situação, de querer fraternalmente resolver a situação, vencendo o egoísmo, vencendo o orgulho, vencendo a vaidade, né, a inveja, ciúmes e outras coisas mais derivadas das nossas imperfeições, o caminho fica um pouco mais difícil, mas um dia vai aparecer. Tudo um dia se liberta, tudo um dia tem um caminho através do amor
para expandir o espírito em direção ao mundo da luz. Eu acho que é isso, pessoal, tá? Se ninguém tiver nada para colocar, nós podemos encerrar então esse capítulo 12, missão de amor, né? Missão, o que é a missão do amor? Que é a missão, a oração, através do amor. Sentir as palavras endereçando ao alto, tendo o grande propósito do auxílio a quem a gente se propõe a ajudar. Então, nós vamos elevar nosso pensamento e rogar ao Pai que permita que mais uma vez a gente peça a Jesus a força e a proteção necessária para que a gente trilhe esse caminho, que nós possamos sinceramente agradecer uma vez mais e cada vez multiplicando mais a nossa gratidão ao alto, essa oportunidade de pensar nessas coisas, de ler, de raciocinar, inserir na nossa vida, no dia a dia, de melhor que se a gente conseguir compreender um pouquinho mais as coisas através de cada encontro desse, cada estudo, cada leitura, a gente possa compreender um pouquinho mais a vida como ela é, no nosso universo, o universo das nossas relações familiares, nosso meio social, tá? Em todas as situações. E por tudo isso, clamamos ao alto: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor. E que assim seja.